Bom dia a todos. Estamos aqui na nossa série de vídeos com CFOs para poder compartilhar com você um pouco das experiências que os CFOs têm vivenciado nesse momento de pandemia e dessa forma também não só contribuir com as informações, mas isso de uma maneira ou de outra também vai poder trazer insights ou algum tipo de aprendizado, uma vez que cada setor está sentindo os reflexos dessa pandemia de uma maneira diferente, né? A depender do setor de atuação de cada um desses CFOs. Para começar, preciso agradecer às empresas mantenedoras do IBEF, os associados do IBEF que nos assistem e a equipe do IBEF que está colaborando para nós nos revisitarmos e revisarmos aí a nossa forma de atuação agora, que não pode ser mais presencial, mas seguir com temas que sejam extremamente importantes para os associados de uma forma virtual. Então, hoje nós temos aqui a Magali Leite, que é a CFO da Beneficência Portuguesa, também conselheira de Furnas e conselheira aqui do nosso instituto, do IBEF. Magali é uma especialista em turnaround, reorganizações complexas, reestruturação financeira, profissionalização de estruturas familiares, uma extensa experiência na gestão de empresas nacionais e multinacionais em diversos setores, mas com toda essa experiência diversa, acho que a gente vai poder ouvir um pouco da Magali aí, o que ela tem sentido, o que ela tem passado com essa crise, ainda mais no setor que ela atua, que é o setor de saúde, super impactado aí com a pandemia. Magali também é conselheira de administração e conselheira fiscal certificada pelo IBGC e também certificada como CFO pelo IBEF. Então, Magali, muito bem-vinda, agradeço o seu interesse, né, em participar e compartilhar um pouco da sua experiência. Muito obrigada pelo convite. É sempre um prazer falar para os associados do IBEF e para as pessoas que se interessam pelos assuntos de finanças, né? Realmente é onde a gente fica mais à vontade, é na casa do CFO, né? Então, sempre muito bom falar para o IBEF. Obrigada pelo convite. Obrigada. Realmente o grupo do IBEF Mulher pensou em estruturar esses pequenos vídeos para trazer a percepção e o dia a dia dos CFOs nos diversos setores. E aí, Magali, saúde é uma das áreas, se não a principal, a sofrer os impactos da pandemia do Covid-19. Algumas empresas têm condições de seguir trabalhando de forma remota, algumas já trabalhavam, né, com uma grande flexibilidade no seu quadro de funcionários, mas no caso de um hospital, como que vocês se organizaram para trabalhar com parte da equipe de forma remota? Imagino que vocês devem ter feito muitas mudanças. Bom, a gente tem 3 unidades, são 3 hospitais muito grandes, né? Nós temos colaboradores diretos, aproximadamente 7.000. Naturalmente, a grande parte dessa estrutura, ela trabalha no assistencial, então direto na operação, mas a gente tem 700 colaboradores do back-office em home office. A gente não tinha cultura de trabalhar em home office, mas isso foi rapidamente organizado pela diretoria, pelo pessoal de TI. Então, em pouco mais de uma semana, a gente conseguiu colocar aproximadamente 700 colaboradores em casa e as coisas estão funcionando relativamente bem. Naturalmente, a gente fica com aquele receio de não estar lá no dia a dia do hospital,
mas a gente tem muita confiança de que isso está funcionando da melhor maneira possível. A gente consegue ver através dos indicadores de atendimento da qualidade do trabalho que está sendo feito por quem está lá na linha de frente, né? Ah, legal, obrigada. E qual tem sido os principais aprendizados dessa forma de trabalho remota, pensando em boas práticas de gestão, a área de finanças, como você disse, não tinha a prática de trabalhar remoto e vocês tiveram que se adaptar, né? Como você disse, talvez com equipamentos, com acessos. O que você pode trazer da sua experiência de boas práticas? Eu acho que a primeira questão que é muito relacionada a essa crise específica que a gente está passando é que, além da saúde e da questão econômica, que são intrínsecas a isso tudo, ela é uma crise onde as pessoas estão mais fragilizadas, né? A gente tem uma questão emocional que está sendo muito importante, tanto do ponto de vista pessoal quanto do profissional. A gente não tem como separar essas coisas diante de tudo que a gente está vivendo, né? É uma crise histórica, é alguma coisa que a gente vai continuar falando e sentindo a repercussão ainda por muitos anos. Então, acho que a maior preocupação que a gente tem tido é fazer isso da maneira mais transparente possível com as pessoas, preservando bastante essa questão do emocional, trabalhando muito nesse sentido. Obviamente que a gente faz isso com a maior transparência possível. Então, inclusive, as preocupações que a gente tem de ter feito essa transição tão rápida para um esquema de trabalho remoto foi muito aberto, foi muito discutido com todo mundo. A gente tem uma estrutura de recursos humanos que está sendo muito importante nesse sentido. Talvez seja uma crise onde os profissionais de RH estejam sendo muito demandados, porque a gente tem uma preocupação natural por ter um headcount muito grande e porque essa crise diz muito respeito à questão das pessoas e a gente está muito preocupado de quem está lá na linha de frente ter o melhor atendimento, o melhor tratamento possível e com todo o atendimento que a gente dá para os nossos pacientes, né? Então, é uma crise onde as pessoas e a maneira como a gente conduz essa comunicação e a nossa relação com elas é que tem sido mais importante, talvez, em todo esse contexto. Uhum. Comunicação com transparência, acho que traz uma tranquilidade maior, né, para os funcionários. Sim. E os hospitais tiveram que se readequar completamente, né, para poder focar nos atendimentos de emergência, cancelando cirurgias eletivas. Quais foram os impactos imediatos sentidos por vocês? A ANS, de imediato, já orientou que fossem cancelados todos os procedimentos eletivos, né? Então, a gente precisou preparar o hospital para atender um volume de pacientes com questões respiratórias complexas e, para isso, a gente teve que redimensionar a nossa estrutura. Então, colocamos tendas de triagem na entrada do hospital, a gente colocou uma estrutura de container para o pessoal poder trocar de roupa e fazer já um atendimento mais rápido na entrada do hospital. Então, isso tudo foi providenciado muito rapidamente, bem como tudo que é necessário em termos de equipamento de proteção individual, todos os equipamentos e tudo que é preciso para a gente fazer um atendimento mais rápido desse tipo de patologia. Então, isso tudo teve que ser feito de uma maneira muito rápida. Naturalmente, é a primeira vez que a gente vê uma crise nessa proporção. Obviamente que a gente tinha o know-how de H1N1 e de outros tipos de crise, mas essa está sendo mais especial, mais intensa, até pelas características do vírus que está se difundindo, né? Então, ele contamina muito rápido, os sintomas são diferentes de qualquer outro tipo de contaminação que a gente já viveu antes.
Então, essa agilidade, esse jogo de cintura para lidar com esse tipo de problema teve que ser potencializado, né? E como nada disso foi previsto, muito menos a extensão, né, global da pandemia, vocês devem ter tido desafios complexos aí na questão de tratar com fornecedores, organizar logística. Eu acho que para você viver uma situação dessa e conseguir, com a agilidade que a gente conseguiu, fazer o que eu precisava da melhor maneira possível, o mais rapidamente possível, obviamente que você tem que ter já uma base, uma estrutura muito sólida para conseguir enfrentar uma pandemia dessa de uma hora para outra. É bem verdade que a gente tem uma estrutura de capital muito sólida. A Beneficência Portuguesa é uma instituição de 160 anos, né? Então, determinadas coisas você não constrói do dia para a noite. Mas, naturalmente, quando você perde a capacidade ou a possibilidade de atender os procedimentos mais complexos, isso vai afetar a tua receita e o teu ticket médio com bastante intensidade. A nossa primeira preocupação, que naturalmente é caixa, foi correr no mercado, acompanhar. Talvez a gente tenha sido uma das primeiras instituições que fechou as primeiras operações de captação logo no começo da crise, né? Então a gente conseguiu aproveitar taxas mais atrativas, um prazo muito interessante. E a gente também fez um trabalho de liberar a liquidez que a gente não tinha num curto prazo, a gente conseguiu antecipar alguns vencimentos, então gerou uma liquidez mais rápida, fizemos as operações estruturadas muito rapidamente. Quando você lida muito de perto com as instituições financeiras e está sempre lá com os seus limites de crédito atualizados, isso é mais fácil de você conseguir, né? Então, acho que isso é também um aprendizado para a gente, né? Então, a gente conseguiu se organizar em termos de estrutura de capital muito rápido, até porque a gente está lidando com fornecimento de itens que vêm da China ou dos Estados Unidos, que estão sendo demandados por todos os países. Então, a gente tem que brigar muitas vezes na alfândega com uma empresa americana quando os teus equipamentos estão passando por uma alfândega dos Estados Unidos. Então, não é simples de lidar nesse processo. Tem gente que tem mais sanidade de caixa, paga antecipado, quer tirar o teu equipamento que você já tinha comprado com antecedência. Então, não é simples de equacionar isso tudo e manter o hospital plenamente forrado para você atender o que precisa em termos de demanda aí, que é uma demanda que a gente também não tem como prever, né? Ninguém sabe quantos pacientes de Covid apareceram, ainda aparecerão, e como é que eles vão se dividir entre todos os hospitais de São Paulo ou do Brasil. Então, essa equação não é simples de você estruturar, mas a gente conseguiu passar com bastante sucesso por todo esse processo. Que loucura, uma guerra comercial no final, né, Margarida? Exatamente, não é simples. E não dá para você deixar todo o teu assistencial ir para a linha de frente, entrar no quarto de um paciente com Covid sem ele ter todos os equipamentos que você precisa para preservar a saúde do teu colaborador, né? Então, são médicos, enfermeiros, até o pessoal de limpeza, o pessoal da manutenção, todo mundo tem que estar muito bem equipado para poder lidar com um ambiente onde o vírus está transitando, de modo que você consiga ter toda essa estrutura de pessoas trabalhando lá que precisa, né? Com a saúde preservada. Então, o financeiro ele tem que participar de todo esse processo, tem que entender toda essa dinâmica e conseguir trabalhar com uma agilidade de planejamento, com uma capacidade de prover o que é melhor e o que precisa a tempo e a hora, que não é simples de você equacionar, né? Então é bastante interessante, é bastante desafiador e talvez é isso que faça a diferença na hora da gente falar da solidez e da estrutura dos pilares de propósito e de cultura da BP, porque a gente tem justamente isso no DNA. Bom, sem dúvida está sendo
um teste de fogo aí para todo mundo, né? Que está tendo que tocar os negócios. Como você disse, né? As medidas de estar muito próximo das instituições financeiras, de agir rápido, né? Mas também tiveram algumas ações do governo, né? Algumas medidas, né? de proteção, né? De proteção do emprego, com postergação de recolhimento de imposto, alterações na forma de contratos de trabalho. Isso, de alguma forma, realmente auxiliou ou impactou de forma positiva no teu setor ou não necessariamente? Os hospitais privados, principalmente os filantrópicos, eles têm uma carga de isenção e de exoneração grande, né? Mas a gente conseguiu, sim, se aproveitar aí do FGTS diferido, a gente conseguiu aproveitar também, a boa parte do nosso CAPEX, ele é feito via BNDES, então a postecipação de principal e juros, que a medida provisória proporcionou também, ajudou bastante a gente nesse contexto. Tem uma série de coisas que foram bastante interessantes que ajudaram a gente, mas a gente naturalmente, pela natureza e pelo setor onde opera, a gente não vai mexer em nada relativo à remuneração de pessoal ou downsize, redução de estrutura, porque a nossa retomada provavelmente vai ser muito rápida. Obviamente tem uma demanda reprimida de procedimentos que não estão sendo feitos, que vão vir com toda a força, se Deus quiser, no segundo semestre, né? Então a gente precisa estar muito pronto para esse boom de volume que a gente está esperando ter, e não faria sentido a gente mexer na nossa estrutura de pessoas, reduzir salários, o headcount, porque não faz sentido nem com a natureza do nosso negócio, nem com a estratégia que a gente está desenhando aí para o segundo semestre. Vocês, sem dúvida, têm uma demanda represada até pela própria exigência de deixar o hospital realmente focado para os atendimentos emergenciais e da Covid. E aí, neste cenário tão incerto, né, como é construir um forecast, um budget? Quer dizer, vocês tiveram que revisitar tudo de maneira emergencial também. Exatamente. A gente, para fazer essa reestruturação da capacidade de caixa, gerar essa liquidez toda, a gente começou a trabalhar com 6 cenários diferentes de resultado nesse ano. E a gente, com base em estatísticas, informações de mercado, em leitura de outros países que já estão mais avançados na pandemia. Então, a gente conseguiu desenhar 6 cenários que a gente está tentando manter atualizados. Eu acho que a gente vai esperar e vai atrasar um pouco a apresentação de orçamento esse ano. Vai depender muito da performance, vai depender muito da fonte pagadora. A gente sabe que com o aumento de desemprego vem a redução de adesão dos participantes dos planos de saúde. Então, isso também impacta para a gente. Então, a gente vai precisar entender como é que vai funcionar isso quando a retomada começar, para a gente ter um cenário um pouco mais adequado, um pouco mais coerente para fazer o orçamento, né? Eu acredito que a gente vai partir esses 6 exercícios que a gente tem mantido aí, de um rolling forecast do que vai começar a acontecer quando essa retomada se iniciar. Então, provavelmente vai ser daí que a gente vai começar o exercício, mas eu acredito que a gente vai estar mais pronto para isso só no último quarto de 2020. Até lá, é muito exercício, muita paciência, muito equilíbrio emocional, porque ninguém sabe ainda qual vai ser a repercussão dos próximos meses, né? A única certeza que nós temos é das incertezas, né, que a gente está vivendo. Exatamente. Nesse momento. E aí, pensando no mundo pós-crise, né, pela própria necessidade de estar no setor de saúde, de você saber que você tem uma demanda reprimida que é só poder voltar à atividade normal, você vai ter condição, né, de atender, é só ver a melhor forma, né?
Pensando nesse mundo pós-crise, você acredita que as discussões de setor público, setor privado, vão estar um pouco mais voltadas às questões de meio ambiente, o social, a governança, né? O ESG, né? Se vai ter, acredito que isso vai trazer uma visão diferente para os negócios, Magali? Eu acho que assim, quem já tinha uma governança corporativa robusta, quem já trabalhava o seu ESG de uma maneira muito séria, vai sair mais rápido dessa crise, né? Vai ter inclusive aprendizados e oportunidades que toda a crise traz para aproveitar. Então, eu acho que isso é um assunto que independe de crise, mas é na crise que você se certifica do quanto isso é importante, porque é na crise que esse tipo de prática fala mais forte, né? Então, uma governança mais robusta, ela não se constrói na crise, né? Na crise que a gente aprende como ela é importante. Então, acho que sim, quem não estava pronto com esses pilares, provavelmente vai sentir um pouco mais, vai sofrer um pouco mais e vai entender que não existe mundo sem uma governança corporativa adequada, robusta, e que é isso que traz solidez e confiança para as instituições, né? Excelente, Magali. Muito, muito bom ouvir de quem está vivendo aí o dia a dia, né, dramático, né, de ter que mudar totalmente o seu modus operandi e atender a emergência e de ter que se reinventar o tempo todo e buscar alternativas que nunca foram pensadas, né, para pôr o que é necessário da operação em funcionamento. E como você disse, né, quem já tem a governança estruturada, no final vai ter como voltar mais rápido. Eu acredito nisso também. Uhum. Excelente. Acho que uma contribuição muito importante de você estar compartilhando aí a sua experiência conosco, e agradeço o seu interesse, né, de participar e de estar dividindo aqui com a gente. E vamos seguir aí com uma série de outros vídeos com CFOs de outros segmentos, que cada um está passando por desafios diferentes, né? Eu agradeço a oportunidade, acho muito interessante essa contribuição que o Instituto está dando, e meu conselho é que todo mundo se cuide, né? Fique em casa dentro da medida do possível, tome todas as medidas de precaução quando não estiver em casa, e se precisar de um atendimento diferenciado, de qualidade, a Beneficência Portuguesa está à disposição. Obrigada, Magali. Fiquem seguros. Muito obrigada. Um abraço.